7. Mantendo a saúde financeira. O mundo vivencia as consequências econômicas da pandemia da Covid-19. Em algum grau, cada um de nós experimenta os efeitos financeiros da crise. As milhares de mortes e milhões de enfermos já são terríveis, mas existem também as consequências adicionais significativas que a sociedade precisa enfrentar. O impacto econômico da pandemia está atingindo muitas famílias com força total. Muitos dos desempregados durante a crise estão voltando ao trabalho, mas continuam a sofrer as consequências da perda de renda durante o período que passaram fora do mercado de trabalho e das dívidas que contraíram. O cenário econômico do futuro, que se pode prever, é sombrio. É possível que muitos dos estabelecimentos forçados a permanecer fechados por causa da quarentena jamais se recuperem. Muitas pessoas vivem contando com o dinheiro do salário do mês, com pouca ou nenhuma reserva. Os resultados da pandemia do coronavírus as colocaram em um dilema financeiro. O índice de desemprego de vários países atingiu níveis recordes. A economia mundial está sentindo fortemente os efeitos da Covid-19. No Brasil, a diminuição da renda, o crescimento galopante do desemprego e as crises econômicas, política e institucional agravadas pela pandemia ameaçam a nação. Os pobres e desprivilegiados são os mais prejudicados. Por dependerem da renda de cada dia e não terem poupança, muitas vezes acabam sem condições até mesmo de prover o básico para o sustento da família. Os mercados internacionais têm passado por um grave declínio. Dezenas de países podem sofrer uma fome devastadora em consequência do coronavírus. Como sobreviver financeiramente? Que impacto tudo isso terá sobre nossas finanças pessoais? Qual será o efeito sobre nossa família? O que esse abalo na sociedade causará sobre nossa saúde mental? Que consequências de longo prazo nossa saúde física pode sofrer? Acima de tudo, o que podemos fazer para sobreviver às consequências terríveis da Covid-19 e outras pandemias ou qualquer catástrofe que nos assolar? Esse não é o primeiro desastre que abalou nosso mundo e não será o último. Como permanecer fortes em meio a essas pandemias mundiais e desastres naturais que atingem o planeta com frequência cada vez maior? Neste capítulo, vamos concentrar em 4 áreas específicas de sobrevivência. Número 1. Como sobreviver financeiramente em tempos de crise. Número 2. Como sua família, e em especial seus filhos, podem sobreviver. Número 3. Como sobreviver fisicamente. E número 4. Como sobreviver emocionalmente. A procura da felicidade em coisas materiais nos leva a trilhar uma estrada que conduz a lugar nenhum. A tentativa de preencher nossa vida com recursos financeiros só nos deixa vazios. Existe mais vida do que simplesmente ganhar dinheiro. Nós nos ocupamos tanto comprando que deixamos de perceber os parafusos morais soltos em nossa sociedade. O alicerce está rachando. É bem possível que estejamos investindo nossos bens em lugares errados. A Bíblia apresenta princípios financeiros eternos que fazem sentido. Revela segredos de economia que a maior parte do mundo não conhece. Incentiva-nos a reavaliar nossas prioridades e buscar o que é eterno, em lugar do terreno. A palavra de Deus nos leva a fazer investimentos que trarão rendimentos no longo prazo. Confira abaixo 3 princípios financeiros esboçados na Bíblia que o habilitarão a sobreviver a qualquer crise financeira. Primeiro, aceite a verdade eterna de que Deus é o Criador do mundo e dono de tudo que o planeta contém. Davi registra as palavras de Deus para ele em um momento de grande necessidade no Salmo 50. O Senhor o relembra de que ele é o Criador e está no controle do mundo.
Pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Salmo 50, versos 10 a 12. Davi louva a Deus por suas maravilhas ao dizer: Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Salmo 104, versos 24 e 25. O profeta Isaías acrescenta que o mundo é de Deus não só porque ele o criou, mas também porque o redimiu. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Isaías capítulo 43, verso 1. Ao criar este mundo, Deus o confiou a Adão. O Senhor concedeu domínio ao primeiro homem sobre toda a criação. Ao pecar, Adão abriu mão de seu direito de liderar o planeta. Lúcifer, o anjo caído, usurpou esse domínio e reivindicou para si a autoridade sobre a terra. A Bíblia apresenta Lúcifer como príncipe deste mundo, príncipe do mundo e príncipe da potestade do ar. A vida sem pecado e a morte substitutiva de Cristo pagaram o preço completo do resgate pela queda humana. Na cruz, o destino de Satanás foi selado, sendo garantida a restauração do planeta Terra. Deus é o verdadeiro dono do mundo, tanto pela criação como pela redenção. Tudo que temos é dom de sua graça. Somos mordomos de bens a nós confiados por Deus. Pertencemos a Cristo. Ele nos criou e redimiu. O mundo é dele. O Senhor criou todas as coisas. Além disso, para nos resgatar da usurpação do inimigo, derramou seu sangue na cruz. A compreensão do conceito de que Cristo nos criou e nos resgatou faz toda a diferença. Tudo que temos não nos pertence. Moisés nos adverte: lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Os talentos que temos para ganhar dinheiro vêm de Deus. A capacidade de trabalhar vem de Deus. Todo o fôlego que temos vem de Deus. É Ele quem abre portas de oportunidade para sobrevivermos economicamente. Ele é nosso provedor, mantenedor e apoiador. Tudo que temos é dom de sua graça. Tudo que temos é dele, porque ele nos criou e redimiu. Somos mordomos de seus bens, não proprietários. O apóstolo Paulo esclarece essa questão com as seguintes palavras: o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Mordomo é alguém que administra a propriedade, as finanças ou outras áreas da vida de outro. Somos mordomos de Deus. Não possuímos este mundo nem nada que ele contém. Deus, o Criador, é o dono de todas as coisas. Porém, ele colocou Adão, Eva e seus descendentes no controle de tudo ao lhes dar domínio sobre todas as criaturas e colocá-los no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Paulo nos ensina que, em nosso papel de mordomos, temos a obrigação de ser encontrados fiéis em tudo que administramos, inclusive nas finanças. Jesus acrescenta: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas capítulo 16, verso 10. Encontrei no devocional Our Daily Bread a seguinte história. Geoffrey Davis,
que escreveu a biografia do Duque de Wellington, disse: "Encontrei um antigo livro contábil que revelou como o Duque gastava seu dinheiro. Foi uma pista bem melhor do que a leitura de suas cartas ou de seus discursos sobre o que ele considerava realmente importante. A maneira como lidamos com o dinheiro revela muito sobre nossas prioridades. É por isso que Jesus costumava falar sobre dinheiro. 1/6 do conteúdo dos evangelhos, incluindo uma em cada 3 parábolas, toca no tema financeiro. Jesus não era um angariador de fundos. Ele lidou com o dinheiro porque o dinheiro importa. Para alguns de nós, porém, isso importa demais. Segundo, creia que o Deus que o criou e redimiu se importa com você e vai sustentá-lo. Em Filipenses capítulo 4, verso 19, encontramos uma promessa maravilhosa. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A todos os mordomos fiéis, Deus dá certeza de suprir suas necessidades. As necessidades dos filhos de Deus já foram garantidas pelo banco do céu. Jesus declarou: "Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Ou com que nos vestiremos? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas." Mateus capítulo 6, versos 31 e 33. Uma pandemia não erradica as promessas de Deus. A Covid-19 não apagou a certeza da palavra eterna de Deus. O coronavírus não precisa causar uma crise de confiança em nós sobre a habilidade divina de resolver nossos problemas e suprir nossas necessidades. Pelo contrário, essa situação pode nos levar a uma fé mais profunda e a uma confiança mais segura em Deus. Em meio a nossos maiores desafios, as promessas divinas continuam válidas. Já vi essa realidade demonstrada de maneira poderosa em minha vida. Meu pai se tornou adventista do 7º dia quando eu tinha 13 anos de idade. Por causa de seu compromisso com a guarda do sábado bíblico, ele perdeu o emprego. Além disso, papai tomou a decisão de ser fiel na devolução dos dízimos e das ofertas. A fim de prover o sustento para nossa família, ele precisou trabalhar muito e se desdobrar. A vida não era fácil, mas me lembro com frequência de ouvi-lo citar 2 promessas da Bíblia. Quando eu me perguntava como Deus proveria para nós, papai, com seu jeito calmo e confiante, citava primeiramente Mateus capítulo 6, verso 33. "Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas." E então arrematava com Filipenses capítulo 4, verso 19. "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam." A fidelidade e a confiança inabalável de meu pai em Deus davam à nossa família inteira a certeza de que, em nosso momento de provação, o Senhor seria fiel, e ele de fato foi. Podemos até não ter vivido com todos os luxos de algumas famílias, mas tínhamos algo muito mais valioso: um pai fiel a Deus. Isso nos deu a certeza de que podíamos confiar no Senhor com a totalidade de nossa vida. Quando os momentos são difíceis e nossas finanças estão limitadas, confiar em Deus é um ato de fé. É dizer: "Senhor, eu creio que podes cuidar de mim. Coloco minha vida em tuas mãos. Acredito em tuas promessas." A própria essência da vida cristã se resume em confiança. É confiar a Deus nossas finanças, saúde e a vida como um todo. É a certeza de que o Cristo vivo, que nos deu salvação mediante sua graça e poder por intermédio do Espírito Santo, cumprirá sua promessa de suprir nossas necessidades. É confiar nele mesmo durante uma pandemia global que pode afetar nossa vida e a vida das pessoas que amamos.
Quando confiamos em Deus em meio às provas, damos a Ele a oportunidade de fazer por nós infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Isso abre a porta de nosso coração para receber sua profusão de bênçãos. A fé permite que as riquezas do céu fluam para a nossa vida. Em cada crise, Deus continua no controle. Uma pandemia terrivelmente devastadora não neutraliza suas promessas. Ao viver com confiança, estamos seguros em seu amor hoje, amanhã e sempre. Terceiro, escolha reordenar suas prioridades, levando em conta a volta de Jesus. A Bíblia faz algumas predições impressionantes sobre uma crise econômica durante os últimos dias da história da Terra. O maior tesouro que podemos ter é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, a pérola de grande preço. Ele nos oferece alegria plena, paz interior e satisfação duradoura. Os prazeres passageiros do mundo logo acabarão. Quando a felicidade, o contentamento e a segurança que sentimos estão ligados a nossos bens materiais e a economia entra em colapso repentino, acabamos desanimados, abatidos e deprimidos. Mas quando nossa fé está ancorada em Jesus e nos tesouros eternos de Sua palavra, ficamos seguros. O apóstolo Tiago revela a desilusão e o desapontamento daqueles que fazem do dinheiro o seu Deus. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram. Suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar, como fogo, o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Tiago, capítulo 5, versos 1 a 5. O livro do Apocalipse descreve um colapso econômico que acontecerá pouco antes do retorno de Jesus. Aqueles que acham que o dinheiro é sua fonte de felicidade sofrerão um amargo desapontamento. Tudo que os motiva a viver se esvairá rapidamente. Seus sonhos serão esmagados. Em Apocalipse 18, é predito um colapso econômico súbito que vai abalar o mundo. O texto diz que os mercadores da terra chorarão à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Apocalipse capítulo 18, verso 19. O poder do anticristo tentará unir a humanidade em torno de um dia falso de adoração. Na tentativa de instaurar paz e segurança mundiais, será instituída uma confederação de poderes religiosos, políticos e econômicos. Desastres naturais, colapso econômico, conflitos políticos e o caos social endurecerão os corações e tornarão o anticristo ainda mais determinado a cumprir seus propósitos. Quando Deus fizer um apelo ao mundo inteiro para que se una a seu povo verdadeiro, que guarda os mandamentos, essa união entre igreja, Estado e poderes econômicos dirá: Estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Apocalipse capítulo 18, versos 7 e 8. O verso 19 acrescenta: Em uma só hora foi devastada. A grande confederação do mal persistirá em oposição a Deus e permanecerá cega em relação ao que estará prestes a acontecer. Os reis e mercadores,
Os interesses políticos e econômicos que se uniram ao sistema religioso apóstata lamentarão sua queda. Eles haviam se unido a essa confederação religiosa e vivido luxuosamente enquanto exerciam seu poder sobre a terra. Então cairão com ela e chorarão enquanto sofrem o castigo de Deus. Não lamentarão seus pecados nem a rebelião contra Deus. Lamentarão apenas as consequências dos pecados. De repente, acontecerá um colapso econômico sem precedentes e, em uma hora, suas riquezas não valerão nada. Haviam depositado sua confiança no lugar errado. Confiaram nas riquezas e nos bens materiais, em lugar de depender das promessas de Deus. Isso nos leva a uma pergunta bastante prática. Como nossas famílias podem sobreviver a uma crise econômica? Sua família pode sobreviver a tempos difíceis. Foi realizado um estudo em grande escala nos Estados Unidos com famílias de todo o país a respeito do impacto da crise do coronavírus, intitulado Retratos do Impacto da Crise da Covid sobre as Famílias Trabalhadoras. A pesquisa foi publicada no periódico EconoFact Network em 30 de março de 2020. Nela propõe-se que a disseminação do novo coronavírus causará um impacto profundo sobre muitas famílias norte-americanas. Podemos acrescentar que, embora o estudo diga respeito ao impacto sobre a vida familiar nos Estados Unidos, seus resultados serão replicados em países do mundo inteiro. Em 25 de março de 2020, 21% dos indivíduos pesquisados relataram que haviam sido demitidos em caráter permanente, ao passo que outros 20% afirmaram ter sofrido dispensa temporária. A maioria dos pesquisados, 55%, contou que alguém da família tinha sido demitido. Dentre os que continuavam trabalhando na ocasião, 51% tiveram redução de carga horária. De acordo com o estudo, esses números são mais severos e aconteceram com maior rapidez do que durante a Grande Depressão, que começou em 1929. A recessão econômica provocada pela pandemia da Covid-19 tem resultado numa onda alarmante de desemprego, e isso projeta uma série de perturbações na sociedade. Pessoas adoecem e morrem em resultado direto da crise financeira. A fome avança no mundo. O desenvolvimento e o futuro de muitas crianças ficam seriamente comprometidos. Casamentos entram em colapso, além de uma série de outros distúrbios que atingem a sociedade. Mesmo com a pressão econômica extraordinária que as crises impõem sobre as famílias, os pais devem agir para manter a si mesmos e os filhos mentalmente sãos durante este período de instabilidade e imprevisibilidade. O diálogo e a paciência são fundamentais nesse processo. Como sobreviver fisicamente? Quando nossas finanças estão em sérios problemas, podemos pagar também um preço em nossa saúde física. Uma pandemia terrível como a da Covid-19 traz consigo consequências graves mesmo depois de terminar. Os pesquisadores já demonstraram claramente a correlação entre saúde debilitada e a diminuição da expectativa de vida por meses ou até anos após um grave surto de influenza ou alguma outra crise de saúde catastrófica. Também descobriram princípios básicos de saúde que nos capacitam a sobreviver nos momentos de crise. A maioria das mortes durante essa pandemia acometeu pessoas com problemas de saúde pré-existentes, como doença cardíaca, hipertensão, diabetes ou obesidade. Em termos simples, quanto mais forte for seu sistema imunológico, maior sua possibilidade de sobreviver a uma pandemia. Quanto melhor a sua saúde física quando chegar a crise, maior sua chance de sobreviver. Em artigo publicado no European Journal of Clinical Nutrition,
os autores declaram o seguinte sobre os cuidados dietéticos que devemos ter, especialmente durante uma crise sanitária como a da Covid-19. Na esfera individual, o denominador comum que impulsiona a maior parte das recomendações alimentares e nutricionais ligadas ao combate de infecções virais, incluindo a Covid-19, diz respeito à ligação entre alimentação e imunidade. Aliás, existem evidências que destacam o efeito profundo da alimentação sobre o sistema imunológico do indivíduo e sua susceptibilidade a doenças. Logo, a responsabilidade de cada um durante a pandemia da Covid-19 está em se esforçar por optar por um estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação com alto índice de frutas e verduras, exercícios físicos durante o tempo livre, manutenção de um peso saudável e sono adequado. Além de cuidar da ingestão diária de alimentos adequados, a responsabilidade coletiva dos indivíduos envolve evitar a disseminação de informações equivocadas relativas à nutrição e à Covid-19. Com adaptações, compartilho as 8 recomendações do artigo. Pense nelas como estratégias de sobrevivência durante qualquer crise de saúde. Primeiro, procure fazer refeições balanceadas. Segundo, evite comer fora de hora. Terceiro, escolha alimentos ricos nas vitaminas A, C, E, B6, B12, zinco e ferro, tais como frutas cítricas, verduras folhosas, verde escuras, castanhas e laticínios. Quarto, cultive um estilo de vida saudável e se exercite em casa. Quinto, durma adequadamente. Sexto, tenha pensamentos positivos. Sétimo, evite fumar, consumir álcool e drogas. E oitavo, não acredite em curas milagrosas falsas, sem respaldo científico. Ao fazermos escolhas positivas, nosso sistema imunológico será fortalecido e nossa saúde beneficiada. Nunca é tarde demais para começar a tomar as melhores decisões de saúde possíveis para nós e nossa família. Como sobreviver emocionalmente? A preocupação e a ansiedade tomaram conta de milhões de pessoas. Elas estão com medo do coronavírus ou de alguma outra doença que surja em seguida. Ouviram sobre o aumento das mortes e ficaram ansiosas. Preocuparam-se com os filhos, netos ou pais idosos, e muitos continuam sentindo-se assim. Ou, quem sabe, sintam medo do fator financeiro. Muitas pessoas pensam no que irão fazer se não conseguirem pagar o aluguel ou o financiamento da casa própria. Preocupam-se com uma empresa que fechou e ficam com medo de não ter mais emprego depois da pandemia. Para alguns, é ainda mais cruel. Preocupam-se em como vão alimentar a própria família. Estão no limite diante de tanta incerteza quanto ao futuro. A resposta ao medo debilitante é a confiança no amor, no cuidado e nas provisões de Deus para nós. A palavra de Deus nos dá exemplos reais de crise que os filhos de Deus enfrentaram e como desenvolveram uma confiança mais profunda durante os períodos de prova. Essas histórias bíblicas revelam princípios eternos que desenvolvem a fé. Foram escritas em outro tempo e lugar, mas continuam a falar a nós aqui e agora. Foram escritas há séculos, mas se expressam com relevância no século XXI a um mundo devastado por uma pandemia mortal e avassaladora. Segurança em tempo de crise. O reino de Judá enfrentou uma grave crise. Devastação e morte espreitavam a porta. A catástrofe parecia certa. O grande rei assírio, Tiglat-Pileser III, estava determinado a conquistar o Oriente Médio. Ele já havia dominado boa parte da Ásia Ocidental. Uzias, rei de Judá, era a principal figura de resistência contra a opressão assíria. Uzias havia reinado por 52 anos. Durante seu governo,
a nação prosperou. Áreas desérticas foram reconquistadas. Os muros de Jerusalém foram fortificados. A nação expandiu seu território. A prosperidade de Judá acontecia, em grande parte, por causa da fidelidade de Uzias a Deus. No entanto, em um ato de arrogância e presunção, ele tentou queimar incenso no templo. Essa era uma atribuição exclusiva dos sacerdotes. Foi imediatamente acometido de lepra e acabou morrendo. A nação ficou arrasada. Seu governante estava morto. A ruína parecia certa. Todas as esperanças de resistir ao exército aparentemente invencível da Assíria se esvaíram como uma sombra. Os habitantes da nação ficaram paralisados de medo. Um invasor inimigo estava se aproximando e parecia que havia pouco que eles podiam fazer a esse respeito. Estavam desanimados e sem esperança. Na época dessa catástrofe, Isaías escreveu: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías capítulo 6, verso 1. Em meio a uma crise, o trono do céu não está vago. Deus garantiu a seu povo que ele continua no controle. Ele ainda é soberano. A crise não pega Deus de surpresa. Deus não nos deixa sozinhos em meio às nossas maiores provas. A pandemia pode assolar, mas Deus continua assentado em seu trono. O inimigo invasor, o coronavírus, assolou a terra, mas nesses momentos difíceis podemos aprender lições de confiança. Quando o medo sai de cena, abrindo lugar para a confiança, a paz inunda a nossa vida. O profeta Isaías declarou uma promessa poderosa para o povo de Deus. Sua mensagem continua a ecoar pelos corredores do tempo. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor. Isaías capítulo 26, versos 3 e 4. O segredo simples para sobreviver a qualquer crise que enfrentamos é a confiança de que o Criador do universo e Redentor do mundo nos ama e cuida de nós, a despeito do que estejamos enfrentando ou venhamos enfrentar. Quando doenças assolarem nossa terra, quando nosso corpo estiver queimando de febre, quando a vida parecer cair aos pedaços, ainda assim podemos confiar. Podemos crer que, por intermédio do Espírito Santo, Deus está conosco. Ele nos fortalece, nos anima, nos apoia e nos dá esperança de um amanhã melhor. Por isso, podemos voltar o nosso olhar para o dia em que doença, sofrimento e angústia não mais existirão.